Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 5 de junho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar a segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de 10 a 16. Todos os que quiserem viver ardorosamente em Cristo terão que sofrer perseguição. Permanece firme naquilo que aprendeste, diz São Paulo. Precisamos nos convencer que a fé não é para pessoas moles. Uma pessoa molenga nunca conseguirá viver a sua fé, e uma pessoa que amarela, que tem medo, nunca conseguirá ser coerente. Deus te dá a firmeza necessária. Por isso, quem não possui firmeza significa que não se abre a Deus, que a doa com generosidade. Jesus, que deu até às crianças a força do martírio, é capaz de nos fortalecer e nos capacita para toda a luta. Da segunda carta de São Paulo Apostolo a Timóteo. Tu, porém, me tens seguido cuidadosamente no ensino, na maneira de proceder e agir, nos propósitos, na fé, na paciência, no amor e na constância, nas perseguições e sofrimentos que me sobrevieram em Antioquia, Icônio e Listra. Que perseguições suportei, mas de todas elas o Senhor me livrou. Aliás, todos os que quiserem viver piedosamente no Cristo Jesus serão perseguidos. Quanto aos maus e os impostores, progredirão cada vez mais no mal, enganando e sendo enganados. Quanto a ti, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade, e sabes de quem o aprendeste. Desde criança conheces as Escrituras Sagradas. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé no Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. São Paulo está escrevendo esta carta ao seu querido filho Timóteo, jovem bispo, que apesar das perseguições foi fiel até o fim e o exorta a continuar firme. Todos os que quiserem viver ardorosamente no Cristo Jesus deverão sofrer perseguição. São João Crisóstomo explica: São Paulo não disse alguns serão perseguidos, mas todos, pois é impossível que quem vive piedosamente não seja provado. Continuamos nós. Os mornos não têm problema nem sofrimento, mas os que lutam para construir o reino de Deus têm que edificar com seu próprio sangue. Os mornos, com sua tibiez, já fazem o jogo do encardido, por isso vivem sossegados e protegidos nesta vida. Talvez pareça que os mornos não cometam ações más, mas estão dentro da fossa do mal até o pescoço. Não há nada pior do que um morno. Todos lembram o trecho de Apocalipse, onde Jesus diz: Não és nem frio nem quente. Oxalá fosseis frio ou quente. Mas como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te. Jesus não vomita os frios, mas os mornos. Precisamos tomar muito cuidado quando não há ardor em nós. Precisamos refletir com profundidade sobre isso. Não pode existir cristãos mais ou menos. Jesus diz: Velai sobre vós mesmos, para que os vossos corações não se tornem pesados com o excesso do comer, com a embriaguez e com as preocupações da vida. Para que aquele dia não vos apanhe de improviso, e mais ainda,
vigiai e orai, porque a carne é fraca. Quem se justifica dizendo que a carne é fraca, está escondendo a sua preguiçosa falta de oração, sua grave falta de vigilância. Uma vida significativa, ardorosa, ativa, cheia do fogo do Espírito, não pode não incomodar quem rejeita a Deus. Pensemos, por exemplo, na vida de Santo Estevão, primeiro mártir. Ele tinha palavras de fogo às quais ninguém conseguia resistir. A perseguição é a prova que estamos anunciando Jesus de verdade, como fala São Paulo nesta carta. Não há como ser de Jesus e ter sossego no mesmo tempo. A paz que Jesus te dá não te deixa em paz. Dizia São Gregório Magno, a vida dos bons é sempre uma repreensão para os maus. Jesus não dá uma paz de cemitério, onde túmulo não briga contra outro túmulo, e nem caixão mata caixão. A paz de Jesus é bem diferente. Ele mesmo diz, não penseis que vim trazer paz à terra. Vim trazer não a paz, mas a espada. Eu vim trazer a divisão entre o filho e o pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. E os inimigos do homem serão as pessoas de sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho mais que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Muito devemos refletir, porque Jesus nos conforta, sim, mas não nos vicia. Ele nos torna homens e mulheres de verdade, homens e mulheres de fibra, de valor. Não pode existir um cristão que não seja um homem verdadeiro, respeitado, firme, corajoso. O verdadeiro cristão é um homem por inteiro. Quem não trabalha nem coma, diz São Paulo. Um tagarela nunca poderá ser um cristão. Jesus não era um desmiolado, mas sabia trabalhar e ganhar o pão com o suor do seu rosto. Por quase 20 anos trabalhou duro com seu pai José e depois sozinho, como marceneiro, como carpinteiro, e bem sabemos que se uma pessoa não trabalha bem, não vende. Se Jesus não tivesse construído mesas boas, cadeiras boas, arados bons, teria passado fome ele e a sua mãe Maria. Pouco demais refletimos sobre os anos escondidos no silêncio da vida de Nazaré. Mas quantas toras Jesus teve que serrar e trabalhar? Quanta madeira dura teve que lixar? Quantas vezes teve que lidar com quem não pagava? Pelas parábolas que Jesus contava, dá para perceber que conhecia bem o mundo da sua época, conhecia os bancos e os juros. Apesar de ser marceneiro, conhecia também o trabalho do agricultor. Conhecia o vento, conhecia como se constrói uma casa, como se fazem os alicerces. Jesus tinha um plano quando enviou os 12 apóstolos em missão, e depois de um pouco, 72. Jesus pensava, programava, realizava, não parava. Jesus conhecia a geografia, conhecia as aldeias da região e as visitava. Jesus sabia o que fazia e dizia. Conhecia bem o Antigo Testamento. Se uma pessoa deseja ser como Jesus, precisa ser um homem de verdade. Sobre essa base humana pode-se apoiar a fé. Não existe cristão desmiolado, não existe cristão preguiçoso, não existe cristão morno, tíbio, medroso. O cristão deve ser igual ao seu mestre, ativo, corajoso, sábio e inteligente em sua programação. Precisa saber fazer planos com início, meio e fim. O
cristão precisa saber trabalhar, produzir, não ficar sonhando um mundo inexistente. É importante o senso da realidade. O cristão deve ser uma pessoa com um forte e claro senso da realidade, saber capturar a situação, saber resolver problemas, sobretudo saber doar Deus para as pessoas. Diz Santo Agostinho: se não sofres perseguição, examina-te. Talvez ainda não começaste a viver ardorosamente. Enfim, voltamos à frase que nos guia: todos os que quiserem viver ardorosamente no Cristo Jesus serão perseguidos. Podemos nos perguntar: eu tenho perseguição em minha vida? Não por culpa do meu mau comportamento, mas porque amo Jesus e anuncio Jesus. Se a minha vida vai em frente numa boa, então devo desconfiar. Talvez não amo bastante Jesus, talvez não anuncio Jesus, talvez não estou lutando para o reino. Sempre vamos lembrar que o diabo não persegue quem faz o seu jogo, e se não existe dificuldade na nossa vida de fé, significa que estamos fazendo o jogo do encardido. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Conhecemos esse trecho de Mateus e observe como ele continua. Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Um cristão insosso de nada serve nem para Deus nem para o mundo. Isso sempre foi claro no próprio ensinamento de Jesus. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Se me perseguiram, também perseguirão a vós. A imitação de Cristo ensina com clareza que seguir Jesus implica necessariamente sofrimento e contradição. Toda a vida de Cristo foi cruz e martírio. E tu procuras descanso e alegria? Enquanto vivermos neste mundo, não podemos estar sem tribulação e prova. Quem quer servir a Deus com fidelidade deve estar preparado para suportar tentações e perseguições. Em seguida, orienta de modo concreto. Toma, pois, a tua cruz e segue a Jesus, e irás para a vida eterna. Pois, se carregares de boa vontade a cruz, ela te levará e te conduzirá ao fim desejado, já que quanto mais o homem se mortifica a si mesmo, tanto mais avança na vida espiritual. Por isso, conclui de forma decisiva: na cruz está a salvação, na cruz está a vida. Fora da cruz não há caminho. Estas palavras fazem parte da nossa Via Crucis, Via Sacra, e hoje, que é sexta-feira, podemos utilizá-la na nova versão escrita que elaboramos nesta quaresma. Clique o link que tem no site e o que vem em anexo. Estas reflexões nos ajudarão a entender melhor o que São Paulo escreve ao seu filho Timóteo. Tu, porém, me tens seguido cuidadosamente no ensino, na maneira de proceder e agir, nos propósitos, na fé, na paciência, no amor e na constância, nas perseguições e sofrimentos que me sobrevieram em Antioquia, Icônio e Listra. Que perseguições suportei, mas de todas elas o Senhor me livrou. Aliás, todos os que quiserem viver piedosamente no Cristo Jesus serão perseguidos.
Quanto aos maus e os impostores, progredirão cada vez mais no mal, enganando e sendo enganados. Quanto a ti, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade, e sabes de quem o aprendeste. Desde criança conheces as Escrituras Sagradas. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé no Cristo Jesus. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça. Vamos agora dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais falam ao nosso coração. Chegou o momento de escolher o nosso propósito que nos ajude a ser verdadeiros homens e autênticos cristãos. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos.
Permanece firme naquilo que aprendeste. Paz e alegria a todos. Seja sal do mundo com sua vida significativa. Paz e alegria a todos. Tudo posso naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Tudo quero, sem medo entregar meus projetos. Deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim. E ali está. Vou perseguir aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir. Daquela dor
seguindo enquanto tantos não entendem, vou cantando minha história, profetizando